Olá, entusiastas da leitura! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário. Eu sou a Anne e hoje nós vamos mergulhar num dos livros mais avassaladores e comentados da literatura mexicana contemporânea, Temporadas de Furacões, da Fernanda Melchor. E para essa conversa pesada, no melhor dos sentidos, estou acompanhada de 3 mentes incríveis. Meninas, deem as boas-vindas! Oi, gente, aqui é a Catarina. E já vou avisando, preparem o estômago e o coração, porque esse livro não veio para nos agradar, veio para nos sacudir de verdade. Olá, pessoal, Maís aqui. Essa obra é um verdadeiro soco no estômago, mas assim, com escrita tão magnética que se torna impossível parar de ler. Estou muito ansiosa para debater isso com vocês. Oi, pessoal, Larissa na área. Temporada de Furacões chegou à lista dos finalistas do prestigiado International Booker Prize em 2020, por um excelente motivo. A estrutura dele é única e a atmosfera é completamente sufocante. Perfeito! E para situar quem nos está a ouvir, o livro passa-se numa localidade fictícia chamada La Matosa. E tudo começa com uma imagem brutal. Larissa, queres abrir as portas da La Matosa para nós? Com certeza! O livro já abre com um grupo de crianças que encontram o cadáver de uma mulher a flutuar num canal. Mas não é qualquer mulher, é o corpo de uma bruxa, uma figura mística, temida e marginalizada da comunidade. E a partir dessa descoberta, a Fernanda Melchor não nos conta apenas quem matou a bruxa, mas disserta a anatomia da violência daquele lugar. E o que me chamou muita atenção logo de início foi como a história é contada. Melchior usa parágrafos imensos, quase sem pausas, sem pontos finais tradicionais. Parece um fluxo de consciência coletivo, uma tempestade de palavras. Maísa, como foi a sua experiência com esse ritmo de leitura? Olha, Catarina, no começo dá uma sensação de falta de ar, que eu acho que combina perfeitamente com o clima sufocante e o calor opressor de La Matosa. É uma escolha genial da autora, a linguagem é crua, coloquial, cheia de obscenidades e gírias. Aqui não existe espaço para o lirismo tradicional. A escrita mimetiza a própria brutalidade, assim, da realidade daqueles personagens, sabe? Exatamente, e percebemos que La Matosa é um lugar abandonado pelo Estado, marcado pela pobreza, pelo machismo estrutural e pelo narcotráfico, que ronda a região. A bruxa, posteriormente a bruxa pequena, funcionam como uma espécie de espelho e refúgio para os arredores daquela comunidade, especialmente para as mulheres. Sim, Anne, é fascinante ver como as mulheres da vila iam até a cozinha da bruxa para desabafar, para buscar remédios para dores físicas e chás para interromper gestações indesejadas. Há uma passagem que mostra que a bruxa escutava tudo e não se espantava com nada. Uma sociedade que a silenciava, aquela antro sombrio era o único lugar que elas podiam falar. Mas, ao mesmo tempo que recorriam a ela, a comunidade a demonizava. Criavam um boato de pactos com diabos, de orgias místicas. É a clássica hipocrisia de procurar um bode expiatório. A vila descarregava suas próprias frustrações e maldades na figura da bruxa. E o livro, ele se estrutura através de diferentes pontos de vista, né? Cada capítulo foca numa perspectiva de um personagem que, de alguma forma, está ligado ao crime ou à órbita da bruxa, né? Nós temos o Luísme, a Norma, a Isênia, o Muran. Larissa, o que você achou dessa fragmentação da verdade? Acho que o ponto alto do livro é que nós não temos um narrador confiável único. A história é construída através de fofocas, mitos e traumas pessoais. Por exemplo, a história da jovem Norma é dilacerante. Ela reflete o ciclo de abandono e abuso que atravessa gerações de mulheres naquela região. Quando cruza o caminho de Luísme e vai parar a casa da bruxa, vemos o desespero em estado puro. E o Luísme é outra figura complexa. É consumido pelo vício, pela falta de perspectivas e por relacionamentos abusivos. A Melchor consegue fazer algo muito difícil. Ela não justifica as ações violentas e terríveis dessas personagens, mas mostra-nos as engrenagens que as moldam. Ninguém nasce monstro em La Matosa. As pessoas são desumanizadas pelo ambiente. Perfeito, Anne. E tem também o elemento do machismo tóxico. Os homens da Terra são descritos com uma agressividade latente, onde a masculinidade só se valida através do domínio, da violência e do álcool. Há uma constante tensionar no ar, como se estivéssemos sempre prestes a presenciar uma explosão. É a temporada de furacões metafórica que habita dentro de cada um deles.
pouquinho de engrenagem, eu queria muito propor uma questão para vocês. O livro, ele flerta bastante com realismo mágico ou com o gótico latino-americano. Existe toda uma mística em torno do tesouro escondido, né, do Dom Manolo na casa da bruxa e do próprio poder dela. Mas no fim das contas, o que assusta mais? As supostas bruxarias ou a crueldade puramente humana? Com certeza a crueldade humana. Os mitos sobre o diabo parecem quase uma desculpa que as pessoas usam para não encarar a própria podridão. O verdadeiro inferno ali é a miséria, o abuso infantil e o feminicídio. Eu concordo plenamente. O sobrenatural em Temporada dos Furacões serve mais como uma atmosfera, uma névoa que cobre a vila. Aquele mistério do anel de diamantes e das moedas de ouro perdidas move a ganância dos personagens, desencadeando a tragédia real, e é a miséria material gerando a miséria moral. Olha, e vale destacar o papel da superstição. As pessoas em La Matosa preferem acreditar em lendas antigas para explicar a violência do que encarar que seus próprios filhos, maridos e vizinhos são os perpetradores dessas atrocidades. Meninas, há um desdobramento dessa obra que nós simplesmente não podemos deixar passar. Em 2023, a Netflix lançou um filme adaptando Temporada de Furacões, realizado pela cineasta mexicana Elisa Miller. E traduzir um livro com uma estrutura tão radical para o cinema é um desafio monumental. Larissa, tu que assiste, como o filme lidou com aquele fluxo de consciência asfixiante que tanto elogiam no livro? Olha, Anne, o cinema tem outra linguagem, não é? Aquela torrente de palavras sem pontos finais no livro vira no ecrã uma câmera muito crua, com planos longos e uma fotografia que transmite aquele calor pegajoso e incômodo de La Matosa. O filme mantém a estrutura dividida em capítulos focados em personagens diferentes, o que ajuda a guiar quem não leu. Mas o ritmo acaba por ser um pouco mais cadenciado e tradicional do que a vertigem que a escrita de Fernanda Melchor causa. E tem uma diferença crucial no que o filme diz ou tenta materializar. No livro, o penúltimo capítulo é uma espécie de fluxo coletivo, um coro de vozes indeterminadas da vila. Fofocas, sussurros e os relatos das trabalhadoras sexuais que conviviam com a bruxa. No filme, a realizadora optou por personificar esse coro numa personagem específica que não existe no livro, com esse destaque, chamado de La Chix. Através da voz dela, em voice-over, o filme tenta dar um rosto e um fio condutor para aquela fofoca coletiva. Isso é super interessante, Catarina, porque assim, de certa forma, o que falta no livro, ou melhor, o que o livro deixa intencionalmente fragmentado e abstrato, o filme tenta organizar e preencher para o espectador. Só que, por ser mais direto, o filme deixa, assim, com certeza deixa evidente de forma visual o desespero e a materialidade da violência, só que falta, sabe? O livro, ele constrói uma maldição atmosférica que habita a região inteira, algo que pra mim faltou um pouco na tela. É o eterno debate entre adaptações, não é? O livro dá-nos o mapa do inferno através das imaginações e da linguagem verbal. O filme atrai-nos visualmente para dentro dele. Vocês acham que vale a pena ver o filme após a leitura? Acho que vale a pena como um complemento, não substitui o livro de forma nenhuma. A experiência literária da Melchor é única, para ver a interpretação visual daquela decadência e a atuação do elenco mexicano, que dá uma cara muito real para os rostos que apenas imaginávamos. Concordo. É um excelente exercício comparar como a literatura e o cinema tratam a violência de formas diferentes, mas o livro continua a ser um furacão definitivo. Bom, a nossa conversa está maravilhosa, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio. Para encerrar, gostaria que cada uma deixasse uma consideração final. Por que razão as pessoas deveriam ler Temporada de Furacões, apesar de ser uma leitura tão densa? Catarina, começa tu. Eu acho que é uma leitura obrigatória, porque tira sua literatura da sua zona de conforto. Fernanda Melchor obriga-nos a olhar para as margens da sociedade, para aquilo que o mundo prefere ignorar. É incomum, mas artisticamente brilhante. Pra mim, esse livro vale super pela maestria técnica, a forma como as vozes se entrelaçam e a urgência da narrativa cria uma experiência literária inesquecível. Não é aquele livro para você ler e relaxar, é um livro para impactar mesmo. Como eu disse no início, tem que ter estômago, porque a cada capítulo que você lê vai ser como se você estivesse levando um soco no seu estômago. Ele é, assim, um livro para você ficar perturbado mesmo, mas assim, vale super a pena.
Eu diria que ler essa obra é compreender um pouco mais sobre as realidades dolorosas da América Latina, que infelizmente partilham de muitas das violências descritas em La Matosa. É um livro potente, corajoso e consolida a Malcor como uma das vozes mais marcantes da atualidade. Assino por baixo de tudo que disseram, meninas. Temporada de Furacão é visceral, desafiador e profundamente humano nas suas fraturas. Muito obrigada, Catarina, Maís e Larissa, por esse debate incrível. E a você que nos ouviu até aqui, se gostou, partilhe o episódio e deixe seu comentário. Já leu o livro? Teve coragem de encarar esse furacão? Até a próxima semana. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.